ajudando o investidor brasileiro a investir melhor, hoje ajudando mais de 3 mil famílias e tendo mais de 1,5 bilhão de reais aqui conosco. E hoje eu tenho o prazer de contar com a presença do senhor Luiz Oliveira, responsável pela Pinco no Brasil, a Pinco que tem mais de 1,7 trilhão de dólares sob gestão, mais de 50 anos de estrada. Luiz, seja bem-vindo, prazer ter você aqui conosco, Luiz. Obrigado, André. Antes de mais nada, boa noite a todos, um enorme prazer estar aqui hoje. Muito obrigado pelo convite ao André e toda a turma da Wise. Eu tive o prazer de visitá-los em Criciúma, creio que 1 ano e meio, 2 anos atrás, um evento muito bem organizado por vocês. Fui um dos palestrantes. Uma pena que a gente tenha que fazer esse evento hoje de forma virtual, mas de qualquer forma agradeço a todos pela presença. Acho que a gente está vivendo momentos bastante desafiadores. No final do dia, a gente está vivendo uma crise, antes de mais nada, humanitária. As pessoas estão, em primeiríssimo lugar, preocupadas com a própria saúde, a saúde da sua própria família, e ter 85 pessoas conectadas numa 7h35 da noite, numa terça-feira, me alegra bastante. Então, muito obrigado pela presença de todos e obrigado pela Wise por ter organizado esse evento ainda que virtual. Deixa eu começar antes falando um pouquinho sobre a Pinco, gastar talvez 2 minutos falando sobre a empresa, apenas para contextualizar, para as pessoas saberem quem é a empresa, né, a nossa dimensão. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o nosso processo de investimentos. Eu acho que é sempre importante também contextualizar para quem está ouvindo a gente, como é que a gente chega, né, nas nossas projeções macroeconômicas. Eu que não tenho a formação de economista, de administrador, eu sou engenheiro de formação, sempre me perguntava como é que uma empresa chega nessas projeções. Acho que é importante as pessoas entenderem como é que a gente chega nesses números, né? E depois eu vou falar um pouquinho de cenário, né? O que a gente tem visto dada essa crise, e aí já vou adiantar um pouquinho, a gente já começa a ver algumas luzes no final do túnel. Acho que a gente está precisando aí um pouquinho de boas notícias, a gente já começa a ver essas luzes no final do túnel. Eu queria compartilhar com vocês, né? Começando falando um pouquinho sobre a Pinco. A Pinco é uma gestora global de recursos, né? A gente só faz gestão de fundos de investimentos, não tem nenhum outro negócio, não é banco, não dá empréstimo, nada, a gente só faz gestão de fundos de investimentos. A empresa foi fundada em 1971, na Califórnia. A sede da empresa fica numa cidade chamada Newport Beach, fica a 100 quilômetros ao sul de Los Angeles, né? 1 hora de carro de Los Angeles. E a empresa ficou por muitos e muitos anos com apenas um escritório, né, de 1971 até 1996. Em 1996 a gente começou um processo de expansão internacional. A gente abriu o primeiro escritório em Singapura, um lugar não muito usual, digamos assim, e de lá para cá a gente foi abrindo vários e vários outros escritórios, né? Atualmente a gente tem 1,9 trilhão de dólares em ativos sob gestão, dados de dezembro. A gente divulga os números trimestralmente, então 1,91 trilhão de dólares em ativos sob gestão. Se eu multiplicar aí por qualquer que seja o câmbio de hoje, é um número bastante grande, né? Só para colocar em contexto, né, se você pegar a indústria de fundos aqui no Brasil, a gente está falando aí de uma indústria de 5,3 trilhões de reais, né? Só a Pinco, ela é algumas vezes maior do que toda a indústria de fundos do Brasil, e a indústria de fundos do Brasil está entre as 10 maiores do mundo. Então isso fala um pouquinho sobre a dimensão, sobre a profundidade da empresa, né? A Pinco, ela tem presença no Brasil desde 2012 e eu fui contratado para justamente tocar esse negócio aqui no Brasil. Eu sou, como eu mencionei anteriormente, eu sou engenheiro de formação, não sou economista, não sou administrador, e vou falar um pouquinho para vocês sobre o processo de investimento, né? A Pinco, ela tem um processo de investimentos que começa com o que a gente chama de fóruns macroeconômicos, né? A cada 3 meses, todos os profissionais de investimentos da Pinco se reúnem lá na nossa sede em Newport Beach, na Califórnia. Além dos profissionais de investimentos da Pinco, nós temos o nosso board de conselheiros. O nosso board de conselheiros, ele é formado por pessoas como o Ben Bernanke, foi ex-presidente do Banco Central americano,
a pessoa que é conhecida no mercado financeiro como a pessoa que salvou o mundo na crise de 2008. Foi ele que desenvolveu a estratégia de implementar uma saída para o mundo, para o mercado financeiro, lá na crise de 2008. A gente também tem pessoas como o Gordon Brown. Gordon Brown, ele foi o primeiro-ministro do Reino Unido por vários anos. A gente também tem o Jean-Claude Trichet, que foi o presidente do Banco Central Europeu por vários anos, e pessoas desse calibre, né? Além dos profissionais de investimentos da PINCO e além do nosso board de conselheiros, nós temos também participantes externos, né, palestrantes externos. A gente sempre contrata alguns palestrantes externos, e a ideia de você contratar palestrantes externos é você contar com a contribuição de pessoas que são especialistas em assuntos que não são do nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, em 2015 a gente contratou um especialista sobre petróleo, né? Naquela época o preço do petróleo, assim como hoje, estava muito baixo, e a gente queria entender se o preço do petróleo muito baixo ia ter alguma repercussão macroeconômica, né? Por exemplo, o preço do petróleo baixo, talvez você não tenha inflação, né? Talvez se você tenha uma ação ou um título de uma empresa que ela depende do petróleo, né, como insumo de produção, como matéria-prima, se o preço do petróleo ficar baixo, talvez aquela empresa se beneficie, né? Então a gente contratou, por exemplo, um papa de petróleo chamado Daniel Yergin para falar para a gente, dado que petróleo não é um assunto do nosso dia a dia, né? Muitas vezes a gente contrata pessoas que falam sobre assuntos que são do nosso dia a dia, mas que são formadores de opinião. Então, por exemplo, para contextualizar aqui no ambiente brasileiro, a gente contratou o Armínio Fraga em 2011 para falar para a gente sobre o Brasil, né? E por aí vai. Para vocês terem uma ideia, um dos nossos últimos fóruns macroeconômicos, a gente teve o Ben Bernanke, né, que eu mencionei, o ex-presidente do Banco Central americano, fazendo uma sessão de perguntas e respostas com a Janet Yellen, que foi a presidente do Banco Central americano anterior, que saiu faz questão de 2 anos atrás, né? Então, o nosso processo de investimentos, ele começa com essas discussões macroeconômicas, profissionais de investimentos da PINCO, conselheiros da PINCO e palestrantes externos. E que assuntos que a gente discute? A gente discute grandes macro temas que vão impactar os mercados financeiros no longo prazo, né? Então são temas, por exemplo, como tecnologia. Acho que hoje em dia é muito simples a gente dar um exemplo de tecnologia. Por exemplo, nesse exato momento, a gente tem 94 pessoas conectadas de diversas cidades através de um aplicativo, né? Hoje, tecnologia, ela muda muito a vida das pessoas, aumenta muito a produtividade. Então, tecnologia não vai talvez mudar nada hoje, amanhã, mas talvez em 3 meses, 6 meses, 5 anos, vai acabar mudando e pode mudar muito para o bem, né? Eu, por exemplo, eu viajo muito, tirando esse momento agora de crise, né, mas eu viajo muito pelo Brasil visitando clientes, estou sempre com o meu celular na mão. O meu celular eu não perco um minuto de trabalho, né? Posso estar dentro do avião mandando e-mails, né, preparando e-mails para serem enviados, posso estar em qualquer canto do mundo que eu estou acessível. Então, a tecnologia ela aumenta muito a produtividade e é um tema que a gente discute bastante. Outro tema que a gente discute bastante, por exemplo, é a questão demográfica, né? Parece que não, mas demografia, no curto prazo, não deve mudar muita coisa para as economias, mas no longo prazo elas podem mudar bastante, né? Você pega, por exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Você tem toda aquela geração do pessoal que nasceu pós-Segunda Guerra Mundial, né, que o pessoal chama de baby boomers, que está se aposentando, né? Essas pessoas, quando elas se aposentam, elas saem da massa de trabalho, né? Por definição, se ela está se aposentando, ela está saindo do mercado de trabalho. Será que isso não impacta o PIB, né? Essas pessoas, quando elas param de receber o salário mensalmente e vão viver apenas da aposentadoria, elas mudam o perfil de consumo, né? Será que isso não impacta o PIB, né? Essas pessoas lá nos Estados Unidos, a carteira média de um investidor é 60% renda variável, 40% renda fixa. As pessoas, quando se aposentam, elas, em geral, elas mudam o seu perfil e adotam um perfil mais conservador, né? Elas já não têm mais o salário. Será que essa massa de gente que está se aposentando, isso não vai impactar o número de pessoas que está comprando renda variável, vendendo renda variável e comprando renda fixa? Então, demografia é algo que no curto prazo não muda muita coisa, mas no médio e longo prazo pode mudar. Então, a gente discute tecnologia, demografia,
a gente discute global trade, que é como os países se relacionam, né, como eles fazem comércio. Ano passado a gente teve uma grande discussão no mundo com relação a isso, né, uma disputa entre Estados Unidos e China. Nessa crise que a gente está vivendo agora, a gente tem visto essa questão, né, a China é a fábrica do mundo, tudo parece depender da China, né, você quer comprar máscara, você só consegue achar máscara, por exemplo, lá na China, né. Então, esse é o tipo de coisa que a gente discute. Né? A gente discute também questões políticas, a gente discute questões geopolíticas, né? Como os países politicamente se relacionam. Então, essas grandes macro tendências que vão impactar os mercados financeiros no médio e no longo prazo. Tá? Então, o processo de investimento da PINCO, ele funciona dessa forma, né? Através dessas reuniões que a gente tem trimestralmente. A boa notícia é que todo trimestre a gente tem essas reuniões, a gente publica cartas que os investidores podem acompanhar com as nossas visões, com os nossos posicionamentos. Tá? Dito isso, deixa eu começar a falar um pouquinho como é que a gente começou essa crise. Né? Como é que era a nossa visão antes dessa crise começar e como isso foi evoluindo ao longo do tempo. Né? Basicamente, a gente tinha um cenário antes do Carnaval, né, que foi quando começou a ter pico de casos aí pelo mundo, no qual a gente via uma economia americana em crescimento desde a crise lá de 2008, o ciclo econômico mais longo da história, economia muito forte, com uma taxa de desemprego nos Estados Unidos muito baixa, uma taxa de desemprego de 3,2%, então baixíssima, né? Com um sistema financeiro com bancos muito bem capitalizados, e essa é uma grande diferença, eu vou falar isso para vocês na sequência, mas essa é uma grande diferença com relação à crise lá de 2008, os bancos estão extremamente bem capitalizados, a gente não vê nenhum grande risco no setor bancário, principalmente nos bancos que são grandes, né, aqueles que a gente chama no mercado financeiro de sistemicamente importantes, né, são os Bradescos, os Itaús e bancos do Brasil, do mundo, né? São aqueles bancos bastante grandes e bastante relevantes. E a gente via também o mercado de crédito lá fora com alguma cautela. E por quê? Né? Quando você olhava o mercado de crédito, a gente via uma combinação bastante preocupante. Qual que era essa combinação? Você tinha os spreads de crédito, os prêmios que você como investidor recebe por estar exposto a um determinado risco de crédito, esses prêmios muito apertados, né? E por que isso aconteceu? Porque a gente teve, desde a crise de 2008, um ambiente de taxa de juros no mundo como um todo muito próximo a zero, né? E quando você tem um ambiente de taxa de juros muito próximo a zero, as pessoas elas começam a tomar um pouquinho mais de risco e vão comprando crédito e pagam alguns prêmios adicionais em relação a papéis, por exemplo, emitidos pelos governos, né? Quando você tem 10, 12 anos de taxa de juros próximo a zero, você acaba tendo um movimento muito forte de investidores ao redor do mundo comprando esses papéis de crédito de uma forma bastante ativa, né? E aí quando você tem bilhões e bilhões de dólares, esses preços eles vão subindo, porque tem muita gente querendo comprar esses papéis e poucos emissores, né? Então você teve esses prêmios de crédito, né, sendo muito achatados, ou seja, os investidores eles não estavam, na nossa visão, sendo bem remunerados pelo risco de crédito que eles estavam incorrendo. Esse é o ponto número 1. O segundo ponto que chamava a atenção é que houve muita emissão de crédito por empresas ao redor do mundo. Né? E por que isso? Porque, novamente, quando você tem 12 anos de taxa de juros próximo a zero, não custa quase nada você emitir. Né? Teve até um caso famoso recentemente, no último semestre do ano passado, daquela empresa de produtos de luxo que chama-se Louis Vuitton, né, que produz bolsas e outros artigos de luxo. Essa empresa ela conseguiu tomar dinheiro emprestado no mercado, emitiu, né, um papel de renda fixa, uma taxa de juros negativa. Então ela emprestou dinheiro, vamos supor, 100 milhões, não lembro quanto é que foi a transação, mas ela chegou a emprestar 100 milhões de dólares ou de euros, ela iria pagar esse valor lá na frente com juros negativos, ou seja, ela ia devolver o dinheiro para o investidor pagando menos dos 100 milhões, que é algo até difícil de a gente entender como é que isso funciona, né? Mas isso aconteceu, né? Então você teve um aumento muito grande da emissão de dívida ao longo dos últimos 10, 12 anos. Por quê? Porque não custava nada, a taxa de juros é muito zero. Imagina você emprestar dinheiro aqui no Brasil com uma taxa de, vamos supor, 1% ao ano.
ao ano, não ao mês. Acho que todo mundo vai querer, né? As taxas de juros são muito baixas, né? Então você teve um excesso de dívida no mercado, né? O terceiro fator que nos chamava um pouco a atenção era o fato de que a qualidade média dessa dívida ela estava mais baixa. Apenas para vocês terem uma ideia, né, quando a gente está falando de crédito, essas empresas lá fora, elas acabam recebendo notas, né, de crédito, que o pessoal chama lá fora de rating. Né? Basicamente, o que é? É uma nota para saber se a empresa tem uma capacidade muito boa de pagar aquela dívida ou não. Né? Essas notas, elas têm uma escala que elas vão desde a nota mais alta, que é o AAA, né, até indo para papéis cuja nota são CCC, né? E esses analistas lá fora, eles fazem uma espécie de primeira e segunda divisão, né? Eles chamam a primeira divisão de grau de investimento, que é basicamente as empresas que têm alta capacidade de pagar as suas dívidas, e as notas vão do AAA, passando para o AA, para o A simples, depois para o BBB. Então, todas as empresas que têm a nota de BBB para cima são consideradas grau de investimento. Né? São empresas consideradas com boa capacidade de pagamento das suas dívidas. Né? As empresas que têm as notas abaixo de BBB, elas já são consideradas empresas de alto risco, que o mercado chama lá fora de high yield. Tá? Quando você compara o mercado de grau de investimentos ao longo dos últimos 12 anos, você vê que a qualidade média caiu bastante. Para vocês terem uma ideia, uma a cada 3 empresas lá em 2008, na crise de 2008, tinha o rating mais baixo, o BBB ali, que é a nota mínima para você não cair para a segunda divisão nessa escala que eu mencionei para vocês. Né? Hoje é uma a cada 2 empresas. Né? Então saiu de uma a cada 3 para uma a cada 2 empresas. Então hoje a qualidade média de crédito é mais baixa. Né? E o último fator que causou bastante preocupação para a gente é a questão de liquidez. Né? A gente via a liquidez no mercado muito mais baixa. E por que isso aconteceu? Porque os bancos, quando veio a crise de 2008, eles foram super regulados. Os reguladores falaram o seguinte, olha, vocês não podem usar tanto mais o seu balanço para fazer negociações. Então, quando você tentava vender um papel de crédito no mercado 10, 12 anos atrás, o banco comprava de você, botava no balanço, depois ele procurava um comprador. Né? Hoje, quando você tenta vender um papel desse, o banco fala o seguinte, olha, espera na linha, eu vou tentar arrumar um comprador e ele só serve de intermediador. Né? Então a liquidez, quando você tenta vender esse papel, a liquidez desse papel é muito menor. Então a gente começou essa crise dentro da PINCO com uma visão muito menos construtiva de crédito, muito pouco crédito dentro dos nossos portfólios. A gente estava com papéis de mais alta qualidade. Né? E aí veio a crise do Covid. Né? Quando essa crise veio, a gente fez esses fóruns macroeconômicos e a gente, nesse momento, a gente tem monitorado 7 fatores fundamentais. Eu vou passar aqui um a um de forma relativamente rápida para dizer o que a gente olha e monitora daqui para frente para tomada de decisão. Tá? O primeiro fator que a gente monitora é o caminho e a severidade do vírus. Né? E aí eu acho que qualquer gestor de recursos, né, qualquer gestor de fundos tem que ter bastante humildade e reconhecer que a gente não é médico. Né? A gente não tem nenhum conhecimento técnico de medicina. Então o que a gente fez do nosso lado? A gente contratou alguns médicos para trabalhar no nosso comitê de investimentos, dando palpites e visões sobre o que eles acham que vai ser a evolução da doença. Né? Um desses médicos chama-se Dr. William Lang. Apenas para contextualizar para vocês, esse médico ele foi médico da Casa Branca, lá nos Estados Unidos. Ele foi médico de 2 ex-presidentes americanos, quando eles eram ainda presidentes. E ele é o Associate Chief Medical Officer, que é uma posição muito alta, do Departamento de Homeland Security nos Estados Unidos. É um cara extremamente bem gabaritado. Né? Toda vez que tem questões de epidemia, ele é chamado para dar palpite. Né? E o Dr. Lang, ele falou uma série de coisas muito interessantes para a gente. Né? O que eu realçaria aqui para vocês? Primeiro, ele falou que como qualquer outra epidemia na história da humanidade, essa epidemia ela vai ser contida. Então esse é o ponto fundamental. Né?
essa epidemia ela vai ser contida. Né? Isso, na minha opinião, é uma ótima notícia. Né? De certa forma, a gente sabe qual que é o destino final. O que a gente não sabe, ninguém sabe nesse momento, qual vai ser o caminho e a trajetória, e quão penosa vai ser essa trajetória até a gente chegar nesse caminho final de contenção desse vírus. Né? Isso ninguém sabe. Mas o fato é que a gente sabe que essa contenção vai chegar em algum momento, e hoje a gente tem as melhores mentes do mundo no setor de medicina, no setor de pesquisa, procurando uma solução para isso. Né? Isso acho que é algo que nos traz algum alívio, acaba sendo uma boa notícia para todos nós. Né? O segundo fator que ele falou é que ele acha que o pico de casos nos Estados Unidos deve acontecer entre maio e junho. Tá? Em outras palavras, a gente acha que ainda vai ter uma certa volatilidade no mercado por algum tempo, mas provavelmente o pior já ficou para trás. Vocês vão entender o porquê a gente acha que o pior talvez já tenha ficado para trás. Tá? Mas o fato é que, ponto número 1, a gente tem monitorado essa questão de severidade e o caminho do vírus. A gente quer tentar entender quando é que as pessoas vão, no final do dia, voltarem para suas atividades normais, voltar para o trabalho, se vai ter um medicamento, se vai ter uma vacina. Na visão do médico, a vacina não deve chegar tão cedo, mas medicamento talvez já para junho, no verão americano, você já tem alguma boa notícia. Então, o primeiro aspecto que a gente monitora dos 7 que eu mencionei é a questão de caminho e severidade do vírus, e a gente conta com especialistas externos. Né? O segundo fator fundamental que a gente monitora aqui é a questão do impacto na economia global. Né? E o que a gente está tentando entender aqui, né, é que essa questão do tal do lockdown ou do shutdown, né, das empresas fecharem, ninguém circular na rua, etc., qual que vai ser o impacto para a economia. Né? E a gente acha que as economias mundiais vão entrar numa recessão muito forte. Os dados do primeiro trimestre desse ano vão ser ruins. Provavelmente esses números vão piorar um pouquinho no segundo e no terceiro trimestre, porém a gente já vê uma recuperação muito forte no último trimestre já desse ano. Tá? Isso eu acho que também é uma notícia muito positiva. Tá? Então essa recessão ela vai ser no formato do que os economistas chamam de U, né? Você vai ter uma queda, depois você vai ter uma estabilização, depois você vai ter uma volta muito forte. Nesse momento a gente está na primeira perna da letra U, né? A gente tem a sensação de que é um I, né? Que não para de cair, mas isso vai estabilizar e em algum momento você vai ter uma volta muito forte. Né? A gente já começa a ver algumas luzes no final do túnel vindo lá da China, tá? Seja do lado da epidemia, seja do lado econômico. Do lado da epidemia, vocês devem acompanhar isso nos noticiários, vários dias você vê que Wuhan, por exemplo, que é o epicentro onde começou essa crise, você vê que várias vezes você tem um número muito pequeno de novos casos. Né? Aparentemente, a China já está conseguindo conter. Você vê isso também, que o pico de casos já aconteceu em outros países da Ásia. Né? E essa crise, diferente da crise de 2008, a crise de 2008 ela aconteceu no setor financeiro, tudo ao mesmo tempo, uma grande explosão, digamos assim, e afetou todos os países ao mesmo tempo. Né? No caso dessa crise, parece que é uma onda que começou lá na China, e essa onda está defasada de 3 meses e está chegando aqui para o Ocidente. Né? O caso da doença, o primeiro caso reportado foi no finalzinho de 2019, foi dezembro de 2019. O Covid-19 o nome da doença tem a ver com isso. O CO é de corona, o V é de vírus, né? O D é de dezembro de 2019. Então, o primeiro caso ele foi reportado no finalzinho de 2019 e, aparentemente, você já tem uma certa contenção de casos na China. Isso é uma notícia muito positiva. Os nossos economistas, eles monitoram uma série de informações de alta frequência, que são informações, por exemplo, como o trânsito nas cidades, uso de transporte público, uso de portos, né? E a gente já vê, sim, uma melhoria vindo da China. Claro que ainda está muito longe
de uma situação de normalidade, mas a gente já vê, sim, algumas notícias muito positivas vindas de lá, né? Esse nosso cenário, né, de você ter uma recessão e depois uma recuperação já no último trimestre do ano, ele tem a ver com essas premissas que eu mencionei para vocês, de pico de casos acontecendo lá para maio, junho. Se eventualmente a gente estiver errado, isso pode acontecer, e o pico de casos for um pouco mais para frente, provavelmente essa crise acaba sendo um pouquinho mais longa, tá? E tem a ver também com uma premissa de que a gente consiga restabelecer a questão de oferta e demanda. Essa crise, ela é uma crise tanto de oferta quanto de demanda, né? Vamos pensar, por exemplo, lá na cidade de Wuhan, onde aconteceu os primeiros casos. Essa cidade, ela ficou fechada por 76 dias, né? Ao ela ficar fechada, né, as pessoas pararem de sair nas ruas, de consumirem, de produzirem, eles param efetivamente tudo, né? E, portanto, essa é uma crise de demanda, porque eles param de comprar coisas, né? Eles param de comprar, por exemplo, matéria-prima para as fábricas, né? Mas também é uma crise de oferta, porque como eles pararam de produzir, né, tudo que eles produziam e vendiam para o mundo, eles pararam, né? Então acaba sendo uma crise de oferta também. Então, o segundo fator que a gente monitora dos 7 que eu mencionei é o impacto na economia global, e novamente, a gente acha que vai ter uma recessão forte, porém, essa recessão vai ter uma volta também muito forte já no último trimestre do ano, né? Terceiro fator fundamental que a gente monitora aqui são as políticas e as respostas que tanto os governos quanto os bancos centrais estão dando para essa crise, né? E aí, se vocês não acompanham bem o mercado financeiro, né, eu posso dizer com absoluta tranquilidade para vocês, né, a resposta dos bancos centrais, principalmente dos Estados Unidos, tem sido muito fortes e muito rápidas e sem precedentes, né? Vou passar alguns dados para vocês. O governo americano, questão de algumas semanas atrás, aprovaram um pacote de 2,2 trilhões de dólares. Apenas para vocês entenderem a magnitude disso, isso é mais do que o PIB do Brasil. Isso é mais do que tudo é produzido no Brasil no período de um ano. Esse foi o maior pacote da história dos Estados Unidos. Quando ele foi aprovado no Congresso, né, no Senado, ele foi aprovado com 96 votos a favor e 4 abstenções. São 100 senadores lá nos Estados Unidos, né, 2 por estado. As 4 abstenções foram senadores que estavam de quarentena, né? Acho que isso mostra como o governo americano está todo mundo muito unido para combater essa questão do Covid. Esse número é tão grande, que eu queria quebrar. Esse projeto, esse pacote, resultou num documento de 900 páginas. Obviamente a gente não tem nem tempo aqui de falar de tudo, mas eu queria falar de alguns grandes números para vocês poderem entender a dimensão desse pacote, né? Desses 2,2 trilhões de dólares, foram 500 bilhões de dólares para ajuda a trabalhadores, na forma de cheques físicos que foram emitidos, já foram enviados e já estão sendo descontados. São $1.200 por adulto, $2.400 por casal, né? E $500 por criança. Esses cheques já foram mandados até o final da semana passada, quinta-feira da semana passada. Todo mundo que tinha que receber já recebeu, né? Outros 500 bilhões de dólares para o Banco Central poder aumentar a liquidez no mercado, né? O que acontece? O Banco Central americano, que é o Federal Reserve, né, o pessoal chama de Fed, ele é um banco que ele não pode, por regulamento, comprar coisas no mercado sem critério. A única coisa que ele poderia comprar eram títulos públicos do governo e papéis emitidos pelas próprias agências do governo, né? E aí o Banco Central reparou que qualquer medida que ele fazia para aumentar a liquidez do mercado, essa liquidez ficava empossada nos bancos. Os bancos, novamente, eles foram super regulados na crise de 2008 e não estavam utilizando muito balanço para fazer nada, né? Então o que o Fed fez para injetar liquidez no mercado? Eles criaram um veículo especial, que é basicamente um fundo. Eles capitalizaram esse fundo com 500 bilhões de dólares, e nesse fundo eles podem fazer duas coisas. Eles podem comprar papéis negociados no mercado secundário, que estavam sem liquidez, então ele pode ir lá e comprar e dar liquidez para esse mercado, que já dá uma certa acalmada no mercado,
por isso que você está vendo tanta recuperação lá fora e aqui no Brasil. E segundo, o fator fundamental, esse fundo ele pode comprar emissões de companhias. E por que isso é muito importante nesse momento? Porque imagina uma companhia que ela parou a produção. Ela tem folha de pagamento para pagar, ela tem fornecedores para pagar, né? Se ela puder emitir uma dívida para pagar lá para frente, ela vai receber dinheiro agora, talvez ela consiga passar por 3, 6 meses e evitar quebradeira, né? Então, esse instrumento é um instrumento super poderoso e ajuda muito a economia americana, né? Além desses $500 bilhão para pessoas físicas que eu mencionei, $500 bilhão para aumentar a liquidez do mercado, eles criaram também uma conta lá de $350 bilhões para ajudar empresas pequenas. Essas empresas pequenas não vão fazer emissão de dívida, né? Elas precisam de dinheiro. Então, eles estão usando $350 bilhões para ajudar empresas pequenas. E a definição de empresas pequenas lá nos Estados Unidos são empresas com menos de 500 funcionários, mais $260 bilhões para ajudar a seguro-desemprego emergencial, mais $150 bilhões para ajudar o sistema de saúde e mais $150 bilhões para ajudar estados e municípios. Então, assim, obviamente, falei muitos números para vocês, mas o ponto fundamental aqui é que a resposta do governo americano tem sido absolutamente fantástica, rápida, muito dinheiro e sem precedentes, né? Então, isso é super importante, né? O quarto fator do SET que a gente monitora é a questão de novas emissões. A gente tem monitorado muito se as empresas estão conseguindo fazer novas emissões de dívidas no mercado, né? E por que isso é importante? Imagina uma empresa, por exemplo, do setor automotivo, como Ford, como General Motors. Se essas empresas que vão ser muito afetadas, se elas não conseguem fazer novas emissões, talvez elas quebrem, né? A gente tem monitorado isso muito de perto, até porque a gente é um dos maiores credores do mundo, né? Por ser uma das maiores empresas do mundo, da parcela de renda fixa, todos os CEOs de companhias falam com a gente, né? Todos os dias, né? E a gente notou que essas empresas elas estão conseguindo ir a mercado e fazer essas emissões. Isso é super importante, porque como a gente vai ter uma questão de afastamento social, né? As pessoas não saírem na rua, consumirem menos por causa disso, essas empresas elas precisam sobreviver. Então elas precisam aí de um fôlego de 3, 6 meses para elas passarem por esse momento difícil. E essas novas emissões são fundamentais para essas empresas maiores conseguirem fazer cruzar essa ponte e chegar do outro lado no meio dessa crise, né? Então isso também acho que é uma notícia muito importante e muito favorável, aí, muito positiva, né? O quinto fator que a gente tem monitorado aqui é o sistema bancário global. E aí eu volto para aquele ponto que eu comentei agora há pouco para vocês, né? Essa crise é muito diferente da crise de 2008 pelo fato de que o sistema bancário está extremamente forte, né? No sistema lá, na crise de 2008, os bancos foram o estopim da crise, né? O mundo quase quebrou por causa dos bancos, né? Nessa crise, a gente acha que os bancos estão extremamente bem capitalizados e, mais do que isso, além de eles não serem o problema, provavelmente vão ser parte da solução do problema. E por que isso? Porque o banco, quando ele usou um pouquinho do seu balanço para dar algum crédito para alguém, ele tem o maior interesse que essa empresa não quebre. Se essa empresa quebrar, ele vai perder dinheiro com isso, né? E como esses bancos estão muito bem capitalizados, a gente não vê nenhum grande problema, principalmente nos bancos sistemicamente importantes, né? Apenas para vocês terem uma ideia, esses bancos, por regulação, eles têm que ter um nível mínimo de capitalização. Esses grandes bancos, eles têm hoje 3 vezes a capitalização mínima requerida pelo regulador, né? Então, assim, é algo que a gente acha que, novamente, os bancos vão ser parte da solução ao invés de ser parte do problema, né? O sexto e penúltimo fator que a gente monitora é a questão de liquidez do mercado, né? E o que aconteceu na segunda metade de março foi que o mercado internacional estava sem nenhuma liquidez, né? Alguns investidores que precisavam vender ativos e fazer caixa por qualquer motivo não conseguia vender esses ativos, né? Não tinha comprador, né?
Isso foi um fator que acabou pegando o mercado financeiro como um todo, né? Aqui no Brasil, inclusive, o fato de você não ter liquidez no mercado, você acaba, todos os ativos acabam apanhando de tudo quanto é maneira, né? E mais curioso, os ativos de alta qualidade acabaram apanhando mais do que o de baixa qualidade. E por que isso? Porque os ativos de mais alta qualidade, eles acabam tendo alguma liquidez. É a única coisa que você consegue vender. Ninguém quer comprar um ativo de baixa qualidade no momento de estresse, né? Mas alguns investidores estão dispostos a comprar algum ativo de alta qualidade no momento de estresse. Só que quando eles veem esse vendedor no mercado, em geral eles dão um grande desconto nos preços, né? Então esses ativos de alta qualidade sofreram de forma significativa, né? Só que com essa injeção de liquidez que o Banco Central americano fez, esses papéis estão voltando, né? Isso já se reflete, seja em fundos aqui no Brasil, seja em fundos lá fora, você já vê ali uma recuperação, ainda que longe das máximas, né? Você já vê uma recuperação. Isso tem a ver com liquidez dos mercados. Então a gente monitora muito essa questão de liquidez para saber se as condições estão melhorando ou não, e também é uma boa notícia, né? A gente já vê aí algumas condições melhores de mercado, né? E por fim, o último fator que a gente monitora são fundamentos de longo prazo, né? Basicamente o que a gente está tentando entender aqui, quais são as empresas que vão sobreviver, quais empresas que não vão sobreviver, né? Quais aquelas empresas que estão hoje na primeira divisão e talvez elas caiam para a segunda divisão de crédito, né? Ou o contrário, aquelas empresas que estão na segunda divisão e vão subir para a primeira divisão, né? O que a gente gosta hoje em termos de setores, né? A gente gosta de setores relacionados, por exemplo, à tecnologia, e novamente eu volto a frisar, hoje nesse exato momento a gente tem 106 pessoas conectadas através de um aplicativo. Essas empresas de tecnologia estão ganhando muito dinheiro, né? E eu particularmente acho que o mundo pós-coronavírus vai ser um mundo muito mais digital, as pessoas vão utilizar muito mais aplicativos, de muito mais softwares e muito mais tecnologia para se relacionarem, etc. Então, empresas de tecnologia é um setor que a gente gosta. A gente gosta também de empresas relacionadas a transmissão de energia elétrica. São empresas que são pouco impactadas por essa crise, né? Empresas, por exemplo, provedoras de internet, TV a cabo, que as pessoas estão usando mais e mais porque elas não podem sair na rua, né? As empresas estão se dando super bem. Empresas relacionadas ao setor de farmacêuticos, né? Seja produtoras de medicamentos, álcool gel, etc. São empresas que estão se dando muito bem, né? Empresas relacionadas à transmissão de energia elétrica, né? Empresas como o supermercado, as pessoas não estão saindo na rua, não estão indo mais em bares e restaurantes, né? A tua conta de restaurantes e bares provavelmente diminuiu, mas com certeza a sua conta de supermercado aumentou, né? As pessoas continuam, graças a Deus, comendo, né? Então, assim, você tem uma série de setores na economia que, embora possam passar por um momento difícil, você tem empresas ali que podem sim se beneficiar nesse ambiente adverso que a gente está vivendo, né? Empresas que a gente não gosta hoje, a gente não gosta de empresas relacionadas a turismo, por exemplo, empresas aéreas, empresas relacionadas a hotéis, a cassinos, né? As pessoas não estão viajando, né? A gente não gosta também de empresas, de forma geral, relacionadas ao petróleo, né? E por quê? Porque como a economia está parando, né, ou está diminuindo o ritmo, as pessoas estão se deslocando menos, estão utilizando menos petróleo ou gasolina, né? Aqui eu moro em São Paulo. São Paulo é uma cidade bastante poluída, né? Nessas últimas 3-4 semanas eu olho para fora, nunca vi tanto passarinho na minha janela, né? O horizonte tem sido bem mais nítido. Hoje teve um pôr do sol muito bonito aqui em São Paulo. Você consegue ver sem poluição, né? Então as pessoas estão utilizando menos petróleo, né? E devem utilizar menos petróleo por um período de talvez 2-3 trimestres. Então essas empresas são empresas que devem sofrer um pouquinho, então a gente não gosta. Setor automotivo, né? A gente não gosta tanto hoje. Por quê? Porque as pessoas, em geral, não vão trocar de carro num momento como esse, né? Talvez elas segurem o seu consumo, segurem o dinheiro. O carro é um investimento, em geral, pesado, né?
a gente não gosta de, por exemplo, retailers, que são lojas de departamento, por exemplo. As pessoas não estão saindo para comprar, né? Então, é um setor que deve ser impactado, empresas químicas. Enfim, falei bastante, eu estou falando aqui já há 40 minutos mais ou menos. Tinha prometido para o André que eu ia falar mais ou menos isso mesmo. Esses são os 7 aspectos que a gente, como uma empresa global, tem monitorado. Só queria realçar, antes de abrir para perguntas e respostas, que a gente acha que vai ter volatilidade, sim, por um período ainda de alguns meses pela frente, mas a gente já vê algumas grandes oportunidades passando na nossa frente, e a gente pretende usar o caixa do nosso fundo. Eu mencionei que a gente estava com um posicionamento bem conservador. A gente pretende usar o caixa do nosso fundo, que está num nível muito alto, para comprar essas grandes barganhas e oportunidades quando os mercados acalmarem. A gente ainda não está fazendo isso, porque ainda o mercado está muito volátil, mas olhando para frente, a gente está bem otimista que uma série de oportunidades aparecerão para a gente. Com isso, deixo passar de novo para o André, para ver se ele tem alguma pergunta. Opa, Luiz, excelente, ótimo. Tá me escutando bem, Luiz? Estou escutando bem, sim. Ótimo, ótimo. Luiz, tu comentou, né, sobre as mudanças que a gente vai ter agora nesse mundo aí pós-Covid-19, questão de tecnologia e tudo mais. Indo em relação à China, né, porque a gente está percebendo muito isso, né, a dependência em relação à China. A China, se a indústria do mundo precisa comprar alguma coisa, é da China. Vocês acreditam que essa narrativa mais contrária à China é algo que tende a crescer, no sentido dos países procurarem se industrializar mais, depender menos da China, ou não? Se não é algo que vocês estão trabalhando aí dentro de um cenário base aí para os próximos anos? Boa pergunta, André. Nossa visão, isso é um aprendizado que a gente tirou do ano passado, né, daquela tensão comercial entre Estados Unidos e China. O que a gente aprendeu, não tem nada a ver com Covid, né, mas o que a gente aprendeu é que é muito difícil você mudar essa linha de produção, né, o que o pessoal chama de supply chain, tirar essas fábricas da China e produzir em outros lugares. Então a resposta é que a gente acha que no longo prazo, sim, acho que os países ficarão mais propensos a estarem menos dependentes da China, só que no curto prazo é muito difícil, né? Uma fábrica, uma planta automotiva, por exemplo, você não é um bloquinho de Lego que você tira da China e transporta para a Coreia do Sul de forma rápida e com custo baixo, né? Você tem bilhões e bilhões de dólares enterrados aí naquela fábrica. Então acho que esse aspecto é um aspecto importante. Acho que as pessoas estão mais conscientes, os países estão mais conscientes com relação a isso, devem mudar um pouquinho essa relação e tentar ter uma relação mais balanceada e mais diversificada, só que não é algo que vai ser implementado de forma imediata e rápida no curto prazo, deve demorar um pouquinho. Perfeito. Luiz, eu tinha várias perguntas aqui, depois a gente vou chamar o Renato para ele passar aí algumas perguntas que o pessoal está passando. Eu vi alguns posicionamentos de vocês aí do ano passado, né, que vocês já tinham dentro do cenário, talvez uma recessão, não para agora, né, nesse ano de eleições, mas 21, 22, esperavam uma recessão talvez não tão aguda, mas um pouco mais longa e talvez não tão aguda. E que tu comentava muito sobre essa questão da vulnerabilidade em relação ao crédito, né, a expansão que teve em relação ao crédito e a qualidade dele. E aí eu te perguntar justamente isso, se tu gostou das atuações dos bancos centrais, aí falando muito do Fed, né, do Banco Central norte-americano, só assim para cravar, então, em relação à liquidez e esse movimento disfuncional que a gente viu ocorrer nos mercados, isso tu acredita que é assim, lógico que a gente ainda tem muitas incertezas, a volatilidade deve seguir alta, mas aquilo que a gente viu deve ser uma página virada aí nesse capítulo que a gente está vivendo. Provavelmente é difícil de dizer, né, se a gente chegou no fundo do poço ou não, mas a gente acha que a ferramenta que o Banco Central americano e outros bancos centrais estão usando, né, são, usando uma expressão bélica, né, o pessoal usa bastante lá fora, é um tiro de bazuca.
realmente não é um tiro de revólver, é um tiro de bazuca. Realmente é uma munição muito forte, uma artilharia pesadíssima. Isso deve dar, sim, uma grande acalmada no mercado internacional, com certeza. Isso já vem se refletindo nas últimas semanas, né? Você pega Bolsa brasileira, Bolsa lá fora, já deu uma voltada interessante. Perfeito. E a gente tem visto o nosso mercado operar muito parametrizado justamente em relação, a gente sabe ainda que a gente tem certeza sobre o primeiro ponto que tu trouxe, né, que é analisar a curva e o quão a curva do vírus, né, quanto pode impactar. Em relação ao Brasil, a gente não viu ainda se acentuar da mesma forma que a gente viu em alguns lugares, como Nova York e na Itália, né, e outros países. Mas daí voltando assim em relação ao Brasil e as atuações aqui, a gente sabe que a situação fiscal no Brasil é totalmente diferente, é muito diferente, né, de outros países. Tu vem gostando desse movimento que a gente vem fazendo, a forma com que o governo, o Banco Central vem se posicionando. A gente tem votação amanhã, né, da PEC do orçamento de guerra, no nosso quantitative easing brasileiro, né, esse ano passado. Assim, só para tu discorrer um pouco sobre isso, para a gente trazer mais sobre o Brasil, se tu tem... eu sei que lá foi uma bazuca, e aqui como é que está sendo a visão de vocês em relação às medidas que estão sendo tomadas? A nossa visão é que, no caso de Brasil, a resposta tem sido um pouco mais demorada, né? É claro que cada país, não dá para esperar que o Brasil vá fazer um pacote igual ao do Fed, esquece, eu adoro o Brasil, sou super otimista com o Brasil, mas a gente ainda é uma economia relativamente pobre, né? A gente a gente representa 2% do PIB mundial, os Estados Unidos representa mais de 20%. Então não tem como comparar Brasil com os Estados Unidos. Mas a resposta tem sido um pouco demorada, né? Aí eu acho que essa resposta tem sido demorada porque, de certa forma, a gente tem vivido, infelizmente, uma briga política aqui no Brasil, né? Pegando o exemplo lá nos Estados Unidos, que o Senado aprovou com 96 votos e 4 abstenções, né, sendo que são 100 senadores e 4 estavam de quarentena. Aqui no Brasil você vê uma briga entre Congresso que já vinha antes da questão do Covid, né? A aprovação do BCP lá de 20 bilhões de reais por ano já mostra ali uma certa briga entre governo e Congresso. Então, acho que falta um pouco mais de unidade política, de todo mundo querer realmente combater esse inimigo único que é o vírus. Se Deus quiser, amanhã a gente consiga aprovar e que essa ajuda chegue para o trabalhador lá na ponta, para o pequeno empresário, porque isso é fundamental, né? Infelizmente a gente tem uma economia que é muito informal, né? Muita gente que não tem carteira de trabalho, não tem direito nenhum, e essas pessoas estão sofrendo de forma significativa, para de receber qualquer salário. Já não era um salário significativo. Então, tomara, eu acho que o Brasil vai chegar lá. Eu, particularmente, pessoalmente falando, gostaria de ter visto um pouquinho mais de velocidade para essas aprovações. Ótimo. Virando agora de novo para os Estados Unidos, questão de inflação, eu sei que a gente está vendo aí uma recessão muito aguda, mas eu não sei assim, em relação à inflação, eu acho que é algo simples. A gente tem um problema tanto de demanda quanto de oferta, a gente tem uma expansão fiscal sem precedentes sendo feita, a gente tem um petróleo hoje muito baixo, mas com retomada de demanda, ou seja, por alguns produtores de custo mais alto quebrarem, ficarem pelo caminho de alguma forma, talvez o petróleo possa voltar. Como é que tu enxerga essa questão da inflação? O juro foi para zero, expansão fiscal, cheques sendo enviados. A gente não tem nenhuma preocupação com a inflação nesse momento. A gente acha que essa crise, em geral, crises são cenários, você tem cenários deflacionários, né, de inflação muito baixa, porque o desemprego aumenta, as pessoas consomem menos e você acaba tendo uma boa parte dos vetores que geram inflação sendo contidos, né. Então, nesse sentido, a gente não tem nenhuma preocupação com relação à inflação. Por sinal, o que a gente tem feito nas nossas estratégias é comprar proteção de inflação. Por quê? Porque como o mercado precifica que vai ter uma inflação muito baixa por um período muito longo, você comprar uma proteção contra a inflação
hoje é muito, muito barato. Então a gente tem comprado algumas proteções contra a inflação, porque se a gente tiver errado, a gente consegue ganhar muito dinheiro com isso, e é um seguro muito barato para se comprar e colocar nos portfólios nesse momento. Perfeito, perfeito. Era justamente nesse sentido que eu queria entender. E aí, entrando mais no ponto dos fundos da PINCO, né, o PINCO Income, como é que vocês estão posicionados hoje? Eu vi que no final do ano passado vocês vinham com um posicionamento um pouco mais conservador, né, em relação a títulos high yield e os high grades. Tu comentou ainda que não começaram ainda a fazer essa virada por acreditar que ainda vem volatilidade. A posição é essa, vocês mantêm com essa mesma posição, eu não lembro exatamente, dividiu ali em 2 potes, né, uma parte mais conservadora, uma parte para retorno maior. Vocês continuam com a mesma posição ali no final de 2019. Sim, a gente não mudou em nada, justamente pelo fato que a gente acha que, como vai ter volatilidade, talvez a gente consiga usar os ativos de alta liquidez e alta qualidade e comprar ativos com retornos potenciais mais altos lá para frente, ainda mais descontados, né? Então, nesse momento, como a gente acha que vai ter uma volatilidade por um período ainda longo, né, de 2, 3 meses pelo menos, é bom você ter uma certa parcimônia, ver uma certa estabilização, para aí sim você puxar o gatilho e usar esse caixa do fundo de forma mais prudente, digamos assim, né? Mas a gente já começa a ver, sim, grandes oportunidades, né? Você pega o mercado de high grade, né, que é a primeira divisão lá do crédito que eu estava mencionando, hoje eles te pagam algo em torno de 5,5%, 6% em dólares, né? Isso é o que o mercado da segunda divisão te pagava questão de 5 semanas atrás. Então essas correções foram tão abruptas que você consegue comprar um ativo de muito melhor qualidade te pagando a mesma coisa que um ativo de baixa qualidade te pagava a questão de 5 semanas atrás, né? A gente já começa assim a ver algumas grandes barganhas passando pela nossa frente. A gente ainda está muito cauteloso no que a gente vai fazer, mas a gente vai sim adicionar mais risco nos portfólios quando a gente vira alguma estabilização. Perfeito, perfeito. E aí, falando sobre os fundos da casa e os fundos que a gente tem na plataforma, e aí com foco na alocação de recursos do investidor pessoa física, Luiz, se pudesse falar assim um pouquinho como é que os investidores têm usado os fundos de vocês, como é que eles podem pensar em relação aos fundos de vocês dentro da alocação de uma carteira de investimentos, né, pensando, muitos investidores talvez não sabem, né, sobre a diversificação global que vocês fazem, proteção cambial, se puder falar um pouquinho sobre isso. Claro, perfeito, André. Bom, basicamente, evidentemente, a alocação ideal ela tem que ser discutida com os assessores como o André e com toda a equipe da Wise, eles que são os experts ali para montar uma alocação ideal de acordo com o perfil de cada cliente tem um perfil, um momento de vida diferente. Então, aqui eu não estou aqui para fazer nenhuma recomendação de quanto você tem que ter no nosso fundo, mas a proposta do nosso produto é ele compor uma carteira, seja de renda fixa local, seja de multimercado, e a ideia é que você tenha uma certa diversificação. É claro que no momento de crise como que a gente está vivendo agora, tudo acaba despencando, a bolsa americana cai, a bolsa brasileira cai, e a correlação acaba subindo, né? Mas em condições normais de mercado, a ideia do nosso fundo é proteger a carteira do cliente de eventos relacionados ao Brasil. Então, por exemplo, você pega lá o tal do dia do Joesley, né, o Joesley Day, dia que o Temer foi pego na fita com o Joesley. O mercado brasileiro desabou, né? O mercado internacional não está nem aí para esse evento, né, porque não tem nada a ver com a questão do Joesley aqui. Ou você pega a greve dos caminhoneiros, né, também impactou de forma muito significativa a indústria brasileira. Os ativos internacionais não sofreram, né? Então a ideia do nosso produto é justamente ele compor a carteira do cliente de maneira a diversificar e ao mesmo tempo é uma estratégia que busca um retorno potencial de algo em torno de CDI mais 3% ao ano, né? Então não quer dizer que é só diversificar e perder dinheiro, é diversificar e você tentar buscar 2,5%, 3% ao ano. Então esse é o fundo que tem a proteção cambial. A gente faz essa proteção cambial justamente para você não ficar exposto a se o dólar vai apreciar ou depreciar em relação ao real. Esse é o primeiro fundo que a gente lançou lá na XP e está indo super bem.
Um ano atrás, a gente lançou exatamente o mesmo fundo, só que já com a exposição cambial. E é um produto que aí a volatilidade ele aumenta bastante e os clientes estão utilizando como uma proteção de bolsa. Aquele cliente que está muito otimista com bolsa no Brasil, ele tem um pouquinho de exposição cambial, as coisas tendem a andar em sentido contrário, né? Então são propostas, embora seja a mesma estratégia, são propostas um pouco diferentes. E aí no final do dia, o trabalho é de vocês, aí eu não quero me meter no trabalho de vocês, vocês sabem fazer isso melhor do que ninguém, não cabe a mim fazer qualquer recomendação de tamanho que tem que ter no portfólio. Mas a ideia é você permitir a diversificação. Exato. Perfeito, excelente. Renato está nos escutando? Estou ouvindo. Eu tenho uma pergunta para o Luiz, mais especificamente falar um pouco de juro. Pega aí o mundo todo, os bancos centrais reduzindo os juros, pega os Estados Unidos, taxa zero, Europa praticamente zero. A tendência para o Banco Central aqui do Brasil é também a diminuição da taxa de juros? Ou tu acha que vai manter esse padrão, Luiz? O que tu, na tua opinião da Pinco aí, o que vocês acham? É provável que tenha, assim, ainda alguns cortes aqui no Brasil. A gente não é especialista tanto de Brasil, né? A gente é especialista global. Mas, assim, a gente acha, assim, que é possível que o Banco Central acabe cortando um pouco de juros, né? Isso acaba, de certa forma, podendo ser uma ajuda para a economia local. Perfeito. Deixa eu te perguntar mais uma coisa, Luiz, aproveitando sobre PIB, atividade mundo. Tu comentou, né, trimestre muito ruim primeiro, alguns efeitos nos próximos, no último forte. Vocês trabalham com quanto de PIB para esse ano e ano que vem? Olha, ainda é muito difícil dizer, porque a situação é muito fluida, né? Não sabe exatamente o que vai acontecer. Ninguém sabe. A gente provavelmente deve achar que o PIB aí americano deve ser negativo, talvez algo em torno de 4%, 5% no ano como um todo, né? O investidor, acho que ele tem que tomar um pouco de cuidado, porque a maneira como esses números são divulgados aí para a imprensa, eles pegam o PIB do trimestre e depois anualizam, transformam esses 3 meses em 12 só para ter um número anualizado, né? No segundo e no terceiro trimestre, esse impacto ele vai ser muito forte. E aí, quando você pega um impacto muito forte, multiplica por 4 para chegar lá no número anualizado, esse número ele fica muito grande, né? Então, se você, por exemplo, pegar um PIB no segundo trimestre aí de -5, quando você anualiza, ele dá -20. Você multiplicou por 4, né? Então, o investidor tem que tomar um pouco de cuidado, que às vezes ele vê -20, mas ele está olhando especificamente um único trimestre, né? O certo é ele olhar numa janela ali, em vez de multiplicar por 4, olhar numa janela de 12 meses. Estou falando isso porque as pessoas talvez se assustem muito vão aparecendo números ruins aí pela frente. Tem que tomar cuidado com essa matemática por trás. Perfeito. Renato, mais alguma pergunta, Renato? Para finalizar aqui uma pergunta, André, para o nosso investidor em geral, o que tu aconselha aí, pessoa que quer entrar na Bolsa Brasileira hoje? Qual é o teu conselho que tu daria para esse cliente ou cliente, enfim? Para esse investidor? Entra com tudo que tem agora, compra em partes, enfim, é uma pergunta que a gente sempre ouve aqui, né? Não, com certeza, mas que é bem oportuno falar a respeito, né? Eu acho que o primeiro ponto, que até o Luiz comentou, a primeira coisa é a alocação de recursos da carteira de investimentos do investidor, ou seja, a divisão dos potes do dinheiro em relação às classes de ativos, X% em renda fixa, X% em renda variável, considerando sempre o perfil do investidor, o momento de vida que ele vive. É esse tipo de alocação bem feita que vai defender e vai deixar o investidor tranquilo em momentos de aversão ao risco, que muitas vezes elas vão ser imprevisíveis. O corona até foi uma situação um pouquinho diferente, porque surgiu, mercados deu um pouco de ombros ali no início, olhando alguns dados, visualizando que seria um cenário X,
Mas depois vem um movimento muito agudo no mercado de distribuição de valor, e esse tipo de situação ela sempre pode surgir, né, em meio a cenários, e o que vai defender nessas horas é ter uma alocação de recursos adequada. Dito isso, indo para momento de bolsa, eu tenho uma visão muito parecida no sentido em relação ao Luiz, de que a gente viu um movimento de desalavancagem muito grande nessa primeira onda, falta de liquidez realmente. Quando a gente normalmente vê isso acontecer, né, stops entrando, fundo quebrando, a gente tem casos aí de fundos que se arrebentaram de 5 bi, que foram ao pó em pouquíssimo tempo. Normalmente o preço ele foge um pouco do normal, ele tem algum tipo de exagero. Então essa primeira onda veio, acredito assim que talvez para tu ter que buscar essas mínimas e furar isso, novos fatos que não estão tanto no radar precisam surgir, né? Como o Luiz disse, isso é uma coisa que a gente tem conversa bastante também nas nossas reuniões com os assessores, né? Apesar de todo esse impacto que vai ter relacionado à pandemia, que é horrível, assim, apesar de tudo isso, o lado bom disso é que, se é que dá para falar que é lado bom, mas é que pelo menos tu sabe que isso aí vai ter um fim, não vai ser para sempre. Então, assim, por mais que tenha um impacto muito grande, vai ter um fim. Então, quanto mais tempo passa, mais próximo do final dessa situação a gente está do que do início. Então, em relação às ações, a alocação em renda variável, que é a minha parte, eu sou head de renda variável, eu vejo... Oi? Não vi ninguém. Vamos ouvindo, André. Perfeito. Eu vejo assim, ativos com preços que chamam muita atenção. É lógico que os movimentos são muito rápidos e muito voláteis, o investidor médio ele não é acostumado com isso, né? A gente subiu agora de 61, 62 mil pontos, foi agora até os 80 mil pontos. Tinham preços menores e descontos maiores naquele momento, há 2, 3 semanas atrás. Mas ainda assim, é difícil de falar de um cenário construtivo agora, né, porque tem muitas incertezas e coisas precisam ser feitas. A gente sabe que em relação ao Brasil, a gente tem uma frase do Xavier, que eu acho que é muito boa, né, que a gente está vendendo o futuro para pagar o presente, a gente vai precisar fazer ajustes, vai precisar ter essa unidade em relação à agenda fiscal, mas eu vejo ativos, assim, falando da minha pessoa física também que eu estou fazendo, eu vejo ativos com bastante desconto, que fazem sentido ser olhados com muito carinho, principalmente as empresas, e esse é um movimento que eu acho que faz sentido todos os investidores ficarem atentos, e é o que a gente olha muito, guardadas as proporções, mas um flight quality, procurar ativos que mesmo num cenário pior, mesmo que você visualize um caminho mais difícil sendo percorrido, tu tem a tranquilidade que aquela empresa, aquela companhia, ela tem caixa, ela tem um perfil de dívida, ela tem uma situação que te deixe mais confortável para passar mesmo esse momento pior. Então, normalmente, esses momentos aí de aversão ao risco, volatilidade, são boas horas para entrar. A gente não está aqui para dizer no curto prazo para onde é que as coisas vão, mas para plantar, montar posições, visualizando um longo prazo, que é o foco que o investidor deve ter em relação às ações, eu acho um momento bastante propício para isso. Alô? Opa. Estou ouvindo, André. Não, perfeito, era isso. Renato, tá na linha? Eu tenho algumas pessoas mandaram perguntas mais específicas de cada empresa. Falando da IRB, Oi, tem algum posicionamento ou tu quer mandar no privado depois? Depois a gente manda no privado, né? A gente já está aí com 1h10 de live. Vamos liberar o Luiz também. Luiz, muito obrigado aí pela presença. Foi bastante completo aí, passando sobre essa visão global, momentos de mercado, enfim, todas as informações que tu passaram foram muito, muito oportunas. Opa, acho que a minha caiu aqui. Ô Luiz, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Uma mensagem, vamos passado a crise, né, toda crise ela é passageira. Eu queria que você falasse um pouco a visão tua e da Pinco mesmo, no sentido, qual mensagem você deixaria aí para nós aí? Acho que é fundamental ter calma nesse momento, ponto número 1.
E ponto número 2, eu acho que o investidor ele tem que lembrar que ele tem que continuar investido, né? Se você tem uma posição em bolsa, a bolsa caiu, sei lá, 40%, você só vai recuperar se você tiver esse dinheiro em bolsa. Você não vai recuperar tão cedo se você botar num CDI, por exemplo, numa poupança, né? Então é ter calma, ter horizonte de investimento de longo prazo e apostar em bons assessores e bons gestores, né? Acho que o investidor médio ele não precisa se reinventar a roda, né? Ele tem uma série de gestores que são fantásticos, que trabalham e vivem profissionalmente de gestão de recursos e têm feito isso há 20, 30, 40 anos, 50 anos, como é o caso da Pinco, com um processo super robusto. Você saber selecionar esses fundos, esses gestores e os assessores corretos são fundamentais no longo prazo para você ter um retorno interessante. Acho que é isso, acho que também é importante transmitir, eu tentei pincelar isso ao longo da apresentação, um pouquinho de otimismo. A gente, obviamente, está vivendo momentos desafiadores que geram ansiedade do lado profissional e pessoal, mas a gente já começa a ver algumas luzes aí no final do túnel e isso é muito positivo. Em relação ao Brasil, né, Luiz, 2008 teve uma quebradeira grande, tu tinha uma Selic em 2 dígitos, né? Agora o cara não tem vê bolsa cair, não tem pra onde correr, tem que ficar na bolsa. Não tem muito, né? Exatamente. Maravilha, maravilha. Luiz, obrigado pela presença. Isso. Obrigado a vocês. Bom. Renato, muito obrigado, Renato. A todos, uma boa noite. Muito obrigado pela participação de todo mundo.